Boa noite, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui para a promoção de um vídeo, né, falando hoje de gestão industrial, carreira, tudo de bom que a gente pode oferecer aqui. E mais uma vez trouxe uma grande, né, profissional para bater um papo com a gente aqui e ela vai contar a história dela para nós. É com você, Andressa. Boa noite, pessoal. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vivência na área da indústria, principalmente no chão de fábrica. Comecei a trabalhar com 15 anos, eu era menor aprendiz, e quando eu comecei eu queria ser arquiteta. Mas aí quando eu entrei na empresa e olhei uma fábrica assim pela primeira vez, eu me apaixonei. E foi nesse momento que eu queria descobrir como que funcionava esse processo, como que era esse mundo diferente, que para quem acabou de sair tava ali estudando no ensino médio, não tinha contato ainda, né? Então, eu comecei a trabalhar no PCP, né, Planejamento e Controle de Produção, e eu adorava controlar a produção, aí eu fui tendo novas tarefas com o passar do tempo. E aí eu decidi que eu queria estudar, né, conteúdos da área. Na época eu queria fazer engenharia, mas estava caro, muito caro a faculdade que eu queria. E aí eu comecei a fazer FATEC, eu fiz gestão da produção na FATEC. E foi muito bom, aprendi bastante, assim. E quando eu terminei a FATEC, eu falei, não, quero ser engenheira, é minha meta, é minha vocação. E aí eu saí da FATEC, fui correndo para a faculdade de engenharia, fiz engenharia de produção, me formei em 2019. E aí eu fui crescendo um pouquinho na área, né? Fui menor aprendiz, aí passei por todos os estágios. Fui menor aprendiz, aí depois eu virei auxiliar de PCP, assistente, depois eu virei analista, depois eu virei analista pleno, aí depois eu virei analista de planejamento de materiais. E assim, eu não estava contente ainda, porque eu sentia que eu poderia ser mais, sabe? Eu queria conquistar mais coisas na minha vida. E tenho muita vontade de ser professora universitária, assim, futuro, né? E eu me inscrevi para o Senai para ser instrutora, só que aí apareceu uma grande oportunidade de ser especialista em tecnologia de Lean Manufacturing, né? E aí eu agarrei essa oportunidade, comecei aí esse ano, em janeiro, e o que eu quero contar mais é sobre a minha vivência nas empresas. Então, eu sou consultora lá, né, de tecnologia, estou como especialista, e cada dia eu estou numa empresa diferente. Então, o governo ele está com um programa chamado Jornada da Transformação Digital. E esse é o maior programa da indústria. Eles querem inovar, né, e digitalizar 40 mil empresas até 2025. Então, assim, como eu atendo pequena, eu tenho uma visão de grande empresa, média empresa, e quando eu chego em uma pequena empresa, eu vejo as principais dificuldades que eles têm, né? Então, as coisas são bem arcaicas, eles utilizam bastante arquivos, é, coisas simples assim, com uma planilha de Excel, uma soma, eles têm dificuldade ou não pararam para pensar. E aí a gente vai, né, atacando esses pequenos detalhes, vendo como é que está o fluxo deles, onde eles podem melhorar e tudo mais. E a gente está tão acostumado, com o caso que aconteceu hoje, né, a tentar solucionar coisas complexas que hoje um rapaz que desenha, assim, faz vários desenhos no SolidWorks, veio me questionar de uma planilha dele, né? E aí, assim, não ficando em off, assim, né? Ele me questionando e eu tava trabalhando coisas complexas na minha mente. Tipo assim, será que ele quer o custo da peça? Será que ele tá querendo dizer isso? E aí eu fui para perto do computador dele e aí ele falando um negócio simples, eu não é possível que ele não sabe fazer isso. Aí eu fiz para ele assim, 2 minutos. Aí ele, não, é isso mesmo, perfeito, nossa! Eu fiquei, gente, como assim? Tipo, ele não sabia fazer isso, sabe? E são coisas simples, assim, que ajudam bastante, né? Questões também de chão de fábrica, né? Muitas pessoas antigas, elas têm muita resistência à mudança. E hoje, no mundo, a gente precisa de mudança. Se a gente parar para pensar na indústria
4.0, né, que começou lá em Hannover, na Alemanha, em 2011, as empresas estão ficando cada vez mais digitais. E as empresas pequenas estão arcaicas. Então, se elas não pararem para pensar em como eu posso melhorar meu processo, como eu posso digitalizar isso, no futuro elas vão acabar fechando. E é importante trazer essa visão para as indústrias pequenas, né? E essa é a nossa missão lá no Senai. Tem mais uma coisa importante. Nossa, outra vez. Estou tentando lembrar. Fica tranquilo. Tá, nossa, eu fiquei nervosa. Aí você corta essa parte. Uhum. A gente joga depois no short isso aí. Ah, Quando acontece coisa errada, assim, né? Igual os erros de gravação. Daí a gente joga no shorts depois do YouTube lá. O pessoal dá sim. risada. Bom, tem uma outra questão também, que é a meta. Muitas empresas, por incrível que pareça, não tem meta. Então, assim, como eu sou da parte de produção, pô, você tem que ter uma meta de produção, né? Quantos itens eu vou produzir esse mês? E mês que vem? Eu tenho que ter um comparativo. E muitas empresas não têm, elas não veem a importância de ter uma meta. Meta de faturamento, meta de produção, meta de qualidade de produto. Então, assim, eu estou produzindo vários produtos, estou tendo um erro, aonde que está meu erro? Você tem esse controle. Porque, assim, às vezes a gente quer resolver um problema complexo, a gente não sabe como. Só que, assim, a gente sabe lá no fundo como se resolve, a gente desconstrói ele. Então, a gente pega um problema complexo, quebra ele em vários pedacinhos pequenos e vai tentando solucionar o problema e você vai conseguir solucionar. Nada é impossível. Só que tem que trazer essa visão, né? Uma simples planilha, um simples Excel, um gráficozinho, coisas básicas já ajudam no nosso processo, né? Pessoas antigas de casa, que têm de 10 a 20 anos, são muito resistentes à mudança. Então, é difícil falar com essas pessoas, a gente tem que saber falar. Só que não é simplesmente falar e afirmar que é o melhor. Você tem que entender a pessoa, né? Ter aquele lance de empatia ali. Você tem que escutar, muito importante escutar primeiro o que ele tem para falar. Tem partes que ele vai falar que você tem que concordar porque é verdade. Não se pode se contrariar ele, a pessoa, o tempo todo. Isso é até uma técnica. E ali naqueles gatilhos, ele vai deixar uns gatilhos durante a fala, né? E você tem que pegar naquele ponto e atacar. E propor melhorias, né, em cima do que ele fala. Então, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente tenta conversar com pessoas resistentes. Porque elas são muito importantes dentro de uma indústria, porque elas conhecem o processo de ponta a ponta. Então, não adianta eu, Andressa, sei de várias ferramentas, sei de várias tecnologias, só que aí, quando eu chegar lá na empresa, eu não sei como é que é o processo, sabe? Não tem como, eu tenho que escutar, eu tenho que entender e tem que envolver as pessoas. Então, acho que isso é a parte mais difícil para um gestor. Isso aí, Andressa, eu comento que é a teoria do bolo da avó. Né? Porque assim, ó, a gente pode fazer, saber como fazer, a gente estudar como fazer, mas a avó já fez 50 mil bolos. Ela sabe cada ponto, a temperatura certa, o momento certo de tirar. Ela sabe que se tiver um dia chuvoso não vai dar certo, entendeu? Então é a teoria do bolo da avó. Então o cara antigo de casa, ele tem todos os macetes que a gente que ainda está novo, ou no seu caso que você vive spots, né? Você vai lá, fica às vezes uma semana na empresa, dificilmente você vai conseguir identificar. Então você vai precisar ter essa pessoa do seu lado realmente para que você consiga, com todas as ferramentas modernas, né, de gestão, de ferramentas de qualidade, desenvolvimento de Green Belt, Black Belt, a trazer a evolução na melhoria contínua, né? Isso, exatamente. E, assim, outro ponto ali dentro da indústria, né, eu vou focar um pouquinho mais na indústria nessa entrevista, é a questão do líder, né? Eu até escrevi um artigo no LinkedIn, depois eu compartilho com você, que eu trabalhei em 3 indústrias, e aí eu vivenciei o comportamento dos líderes, né? E tem comportamentos
que são legais e tem uns que nem tanto. Teve uma empresa em específico que a empresa era dividida em duas produções diferentes, e um líder era totalmente o oposto do outro. E eu fiz um artigo com base nisso. Falei, vou escrever aqui. Então, o que é um bom líder, né? Primeiramente, é ele chegar no cara e entender ele, conversar com ele, mas não conversar de primeiro momento coisas técnicas. É importante conversar com ele um pouco sobre a vida pessoal dele, no sentido que ele vai se abrindo com você. Porque ele vai confiar em você antes do que você simplesmente ir lá e mandar ele fazer uma tarefa. E você até fica um pouco mais empático em relação a ele, quando tem algum erro, algo do tipo. Outra coisa é a questão do bom dia. Cara que é líder, ele é obrigado a dar bom dia. Ele estando bem ou ele não estando bem. Cara, porque, assim, tem que controlar as emoções. Porque se ele não controla, ele destrói ali a fábrica inteira, fica tensa, e a probabilidade de erro é gigante. Então, assim, o cara é obrigado. Claro que ele não vai parar, encostar, tomar um café e falar, e aí, tudo bem? Tomar uma cerveja. Não, mas, pô, um bom dia tem que dar, né? É o mínimo. Sim. Eu ri porque, assim, ó, só para trazer um exemplo pessoal, eu trabalhei 15 anos nessa última empresa que eu trabalhei, o dono da empresa é um dos, assim, é uma das pessoas que eu mais admiro como profissional, assim, né? Ele não sabia falar oi. Você passava ao lado dele e falava assim, Pronto, ele dava uma minha ideia resmungada. para passar já não tem mais. Se somar todos os minutos que eu conversei com ele em 15 anos que eu trabalhei, não dá uma hora. Meu Deus. Mas é um dos melhores gestores que eu já vi já na minha carreira. Então, acho que assim, a gente trata, né, essa questão da liderança. É claro que nós, assim como você é um pouco mais nova que eu, a gente quer alguém que faça o afago, que dê o feedback, que passe na informação, ó, tô fazendo certo, e tudo vai de fase, né, da carreira também. Às vezes a gente chega numa fase da nossa carreira que a gente não quer a gente ali, viu, faz assim, faz assado, você não quer mais. Quando você chega, que na minha idade, com 40 anos, eu dava graças a Deus que eu tinha um gestor desse que não me enchia o saco, porque eu fazia as coisas do jeito que eu definia que era o correto, e chegava e ele só queria o resultado. O resultado tá dando certo? Tá bom? Beleza. Na hora que o resultado parou de dar bom, ele falou: agora você não faz mais parte do meu time. Mais ou menos assim, né? Mas é muito também essa questão um ponto de vista, tá, Andrés? A relação de liderança tem muito também com a nossa percepção da liderança de que o que a gente está precisando naquele momento. A gente está precisando de um líder que me ensine, que me treine, que me dê um feedback, que me mostre o caminho. Então, também faz muito isso. Mas essa relação da boa educação, né, acho que é sine qua non, isso aí você pode ter certeza. É igual o pessoal falava de mim, eu falei assim, nossa, você cumprimenta até quem você não conhece na empresa. Eu falei, se eu não conheço, todo mundo me conhece, eu tenho que falar para ele bom dia. Sim. Não só o líder, né? Mas todo mundo, operador, analista, qualquer pessoa, é importante isso. Criar um ambiente saudável, né? Que mais? Bom, um pouquinho sobre indústria 4.0 também. As empresas precisam, né, se adaptar a essas novas tecnologias para não ficar para trás. Ter bastante estudo de benchmark, eu acho que é importante. Algumas empresas não sabem o que é isso, assim, eu fico impressionada, porque ela precisa saber qual é a posição dela no mercado, para que ela saiba o quanto ela pode galgar ainda e crescer, né? E com isso aumentar a sua produção, a sua fábrica, a sua indústria. Ter ali a nossa produção enxuta, né? Então, é produzir aquilo que é necessário. Se a gente lembrar um pouco dos pensadores antigos, né? Começou ali com Taylor, com Fayol e o Ford, né? Se a gente pensar no Taylor, ele focou muito na administração. Então, administração e divisão do trabalho. Então, aquilo que era arcaico, ele começou a dividir.
Depois veio o Ford, né, com a linha de montagem, focando ali em produzir carros mais com as mesmas cores, né, preto no caso, na época ali, para produzir mais. E aí veio a Toyota, desconstruiu isso, porque as pessoas já queriam coisas mais personalizadas. Então pegou a ideia de Ford, de linha de montagem, e transformou isso em uma linha de montagem personalizada, né? Então ela trouxe esses princípios. E é importante estudar quem trouxe a ideia da indústria. Lá no passado, quem trouxe isso, né? Da onde surgiu e como eu posso melhorar isso? É muito importante. Que mais? Posso te fazer um adendo aí? Uma Pode. perguntinha assim, ó. Você falou de Ford, né? Você já percebeu que Ford está voltando? Você percebeu que todos os carros agora estão saindo igualzinhos. Você está percebendo isso, Tá né? tendo pouca diferença, né? Então, que a gente dentro, né, desse estudo aí, eu tenho estudado, eu estou fazendo, né, um artigo, né, para divulgar numa revista científica, então eu estou pesquisando bastante isso. Então tem muito essa concepção da gestão de custos, né, quando a gente está desenvolvendo um produto. E agora, como muitas fusões, né, as marcas elas mantêm, né, as marcas, né, mas é, o dono muitas vezes é o mesmo dono. A gente teve essa fusão com Jeep, Peugeot, Fiat. No fundo é tudo a mesma empresa, né? E aí a gente começa a identificar esses pontos. Que os para-choques são quase iguais, o chassi já está saindo quase igual. Então a gente está, devagarinho, a gente está voltando na época do Ford Do T, Ford né? de novo, né? É aquilo, né? O que tá dentro do carro tá escondido ali, às vezes é de marcas diferentes, mesmo produtor, tá mais barato. E carro Né? aumenta bastante o valor, né? Então, acho que é super válido investir nessa engenharia de produto, né? Enfim. Outra coisa, assim, que eu acho que eu faço muito, aí vou mudar um pouquinho do assunto, que tá dando certo, e eu espero dar certo, é assim, quais são as metas, né, de vida, assim? Poxa, antigamente eu olhava assim, um diretor industrial, caraca, esse cara deve ter estudado em Harvard. Tipo, como que ele conseguiu chegar onde ele chegou? Tipo, o que que eu posso fazer? E aí o LinkedIn, acho que muitas pessoas já fazem isso, né? Eu tenho mania de ficar entrando no LinkedIn desses caras. E aí eu fico olhando detalhadamente da onde ele começou. Tipo, o que que ele fez? Ele era estagiário em tal empresa, então beleza. Depois estagiário, o que ele fez? Ele foi analista. O que que ele estudou? Ah, ele estudou isso daqui. E assim, para ver o caminho, eu fico me comparando, tipo assim, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Igual, comecei a fazer uma pós agora de administração industrial, né? Porque foi de tanto eu ver que muitos diretores que chegaram a esse cargo, eles tinham feito essa pós. Eu fiquei, caramba, é isso, da minha pesquisa, o que mais saiu é essa pós, então eu vou fazer, então, tipo, tá sendo super legal e eu espero dar certo. Então, fica como uma dica pra galera aí que se almeja um cargo, olha lá no LinkedIn, pesquisa o perfil das pessoas que têm esse cargo, vê como que elas chegaram nisso, faz uma média de um estudo, seja qualitativo, quantitativo, para você conseguir chegar, né? Porque é aquela coisa, igual o americano fala do brasileiro, né? O brasileiro copia tudo. Vamos copiar aí o que a galera fez, que começou a dar certo. Eu acho que isso é super válido. A fórmula não, como que é? Você não tem uma fórmula exata, mas se aquela deu certo, vamos pelo menos se espelhar nela, né? Mas se você não tem uma orientação, né? Eu acho que é válido dar uma olhada. Mas acho que assim, dentro de tudo que você ponderou, né? Até um comentário que eu posso fazer também para você, que é mais nova que eu aí. Os, o, o- a linha, né, de sucessão, assim, muitas vezes, ela é pela confiança que o empresário, o chefe maior da empresa, né, ele vai adquirir em você. Então,
muitas vezes você tem um tempo grande dentro de empresa, e essa questão que você bem citou, o estudo, né? Eu acho que para você querer ser o mais alto, você tem que estar sempre o mais preparado possível, né? A gente fala, né, um médico. O médico, ele nunca para de estudar, né? Essa carreira nova que eu nunca posso parar de estudar, né? Então eu tenho que estar sempre preparando. Nós, administradores, nós, engenheiros de produção, nós também não podemos parar de estudar. Então existia, né, uma métrica ali que muitas vezes as pessoas pegavam, se formavam em engenharia e usavam aquela engenharia até o final de carreira. Hoje, o tanto Oi, de coisa, né, pelo próprio LinkedIn, né, que você comentou, o tanto de coisa de que as pessoas estão ali e trocando informações e trocando, né, experiências, é muito vasto. sim. E quando a gente acha que tá bom no assunto, vem outra técnica, assim, puxa, nunca pensei nisso. E também é aprender a desaprender, né? Porque a gente aprende o método antigo que se atualiza de faculdade e, poxa, você tem que aprender algo novo. E aquilo que você usava antes, esquece, tem que desaprender aquilo. Que é o mais difícil, fazer as pessoas desapegarem, né? É, a adaptação, né, às ambiguidades, a gente tem que ser muito, a resiliência em sempre estar, né, entendendo que, como você bem citou, né, existem pessoas que são mais velhas, que têm as qualidades. O meu pai fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, filho, jabuti não sobe em árvore. Se ele tá lá, alguma razão ele tá lá. Então, alguma coisa ele tem de bom, realmente, a gente tem algo a aprender com ele. Ah, ele pode não conhecer as ferramentas novas, ele pode não entender dessa particularidade toda, dessa evolução, né, que foi, nesses últimos 20 anos, a gente teve uma evolução exponencial de informação, de técnicas de desenvolvimento para trazer, né, toda essa técnica japonesa, alemã, de redução de custos mesmo, né, para ter competitividade no mercado, onde o pessoal que parou de estudar ou parou de se especializar, realmente eles ficaram parados no tempo. Mas eles têm um porquê estar ali, eles têm uma qualidade. E aí a gente, né, pega o lado bom deles e faz, né, Sim. um, uma, uma bolinha ali, uma massinha, para agora esse vai ser o novo normal. É, essas visões são importantes. Mas é bem interessante realmente, assim, você já está com uma experiência bacana, e esse negócio de viver a realidade de muitas empresas é algo muito engrandecedor, né? Um pouquinho que eu vivenciei, assim, fazer algumas consultorias, né, nesse ano aqui, a gente vê a realidade de empresas diferentes da que a gente já viveu, e também de conversar com muita gente aqui no canal, a gente vê as experiências e as dificuldades e as dores diferentes de cada um, né? Então, você que está tendo essa oportunidade de ter, pelo Senai e pela sua especialidade dentro do Senai, vivenciar tanto empresas pequenas, médias e a sua experiência anterior de empresas grandes, você consegue tirar a sua filosofia. Você vai montar a Sim, sua filosofia. E é isso que é o mais bacana, assim, né? Que você vai poder, com certeza, né? Como você já almeja cargos maiores, você está estruturando muito bem o seu traquejo, a sua base, para depois, né? Quando você for dirigir realmente uma empresa, for assim, ah, não, quando é assim que funciona, é assim que vai tomar a decisão, né? Então é muito importante isso realmente. com certeza. Show de bola, Andressa. Ó, para um primeiro vídeo, eu acho que ficou excelente esse bate-papo nosso aqui. Eu vou te convidar para novos vídeos. A gente vai falar. Primeiro, a gente vai falar de PCP. Adiantando aqui, a gente já vai ter uma mega aula de PCP no sábado. Aí, se você puder Uhum. participar com a gente, tudo, eu mando o link para você participar, que é importante. Profissionais que já vivenciaram o PCP também tá lá dando espetáculo lá para agregar ainda a aula. Sim.
E falar de Lean, que Lean eu adoro, sou um aficionado de Lean, Lean né? Manufacturing. E aí a gente vai bater bastante papo falando de Lean, Lean em pequenas empresas, né? A gente vai focar nisso. Falar assim, como que eu faço a cabeça, igual você falou, como que eu faço na cabecinha daquele velho, ele entende que Essa eu não vida posso, nova, tá querendo me falar? pelo amor de Deus, a máquina não é só porque a máquina está disponível que eu tenho que fazer 200 mil peças, se não está precisando. É, Não, mas é bem interessante, realmente. A gente tem todo esse contexto aí uma das discussões que eu tive com esse debates, né, que eu tive com esse antigo dono dessa empresa aí, a gente tinha uma meta de produção, como você comentou, né? A maioria das empresas não tem meta. Ah, beleza. Mas às vezes ter uma meta também é ruim. Porque se aquela meta é uma meta que não faz sentido, é, não tem por que tem que ter. ser coerente. E tinha que ser coerente. E a gente, a gente enxergava o lado industrial, né? E lado de estoque, o lado da logística, e falava assim, puxa, eu estou produzindo demais e é um produto perecível. Então, se eu estou produzindo, meu estoque está aumentando cada mês e as vendas estão diminuindo a cada mês, Aí o não meu faz estoque está sentido. inchando. Eu falo, ó, eu não vou produzir. Aí que eu fiz, eu não produzi. Que ele falou, André, você, né, fodeu o meu custo, porque ele fazia o custo embasado da quantidade produzida. Então, eu falou, ó, quando você for fazer um negócio desse, você me avisa. E é tudo aprendizado que a gente vai tendo também na carreira da gente, né? Sim, E é um toque aí, como a gente está trocando experiência, né? Um toque que eu te dou também, que eu já passei, já quando às vezes não ter meta é ruim, e às vezes ter meta também mal formulada também é ruim também. tem que ser bem formulado, né? Tem que ter É. histórico bom. E entender, né, o porquê daquela meta também, né? Muitas vezes a gente chega para o operador e fala assim, ah, você tem que manter tal meta de qualidade. Fala, mas por que que eu tenho que manter essa meta de qualidade? Né? Ah, eu tenho que manter devido a esse trabalho, né? A gente, né, o OE, né? O OE, a qualidade faz parte, né, do desempenho do OE. Por que que eu tenho que manter, né, uma boa qualidade, uma boa performance? Para ter um bom desempenho lá na frente. Então, e depois o custo bem feito, né, da mercadoria, tudo, para ter competitividade lá na frente, e assim por diante. E se a fábrica estiver muito ociosa, né? Tem muitas máquinas que não utilizam, vê o que realmente vai utilizar e qualquer coisa vende a máquina, desocupa espaço, né? Libera ali. Importante ter essa visão de fábrica dentro da indústria, né? Esse conceito mais enxuto aí. Sim. O enxuto em todas as formas, né? A gente realmente você posiciona. ah, Nessa empresa mesmo que eu trabalhei, tinha muita máquina lá que não usava e ocupava o espaço. Falou, ó, e a gente tinha a sorte de ter uma outra unidade em Minas que não era fabril mais, né? Ela tinha parado de operar. Eu falei, não, vamos pegar todo esse monte de maquinário que não usa aí, vamos mandar para lá. Aí pode até não desfazer, vai, que assim, né? Às vezes tem aquele amor, né? Pega amor. Tá pegado. O pessoal do interior fala aqui, pega amor da máquina, né? Não quer desgrudar dela. Mas daí a gente manda para lá, ué. O dia que resolver voltar a produzir esse item, que não vai acontecer nunca. Como que você vai retroagir um negócio, um produto de tecnologia, não faz sentido. É igual um celular, você vai voltar a produzir o StarTAC, né? Acho que nem é da sua época, o StarTAC. Pior que não lembro. O StarTAC era aqueles da Motorola que abria e fechava, assim, ó. Ah, não lembro então. Então, vou voltar, não faz sentido. Hoje já tem tudo touch, várias outras tecnologias que não se utiliza mais, né? Então, é bem interessante tudo isso, o desapego, né? E trazer o Lean, né? Como a ferramenta principal. E, como você falou, a máquina não está usando, bota para vender. Vai que vende, aí traz, daí você pega uma grana e faz um retrofit numa máquina aí que você realmente está Isso. precisando, Ser né? produtivo, né? Buscando. Trazer, fazer mini mercados, né?
evitar movimentação, então trazer aqueles componentes que você mais usa para perto, por gaveteiro, muito importante também. Parece que não, mas a movimentação atrapalha muito dentro de uma empresa. Se a gente souber reduzir ela o máximo possível, a gente se torna mais produtivo. Show de bola. É assunto que a gente, se deixar, a gente vai falar um tempo. Sim. Mas daí a gente monta um outro vídeo só para falar disso. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Andressa, pela sua atenção, disponibilidade aí. Valeu muito a pena essa troca de experiência. E aí a gente vai crescendo junto aí. E explode o canal aí para os seus amigos, o pessoal Sim, pode das deixar. suas redes aí, que além da sua entrevista, tem muita gente legal já lá. São quase 100 já no canal, né? Fora os cursinhos que a gente também está estourando lá no canal. Beleza? Beleza, obrigado pelo convite. Obrigadão.